Bem-vindos a mais uma mensagem do canal Família e Escritura Plena. O tema de hoje, minha gente, é esse que está aqui na tela. Vamos falar o tema. Fechei a igreja. 4 anos de comemoração. Vamos repetir o tema? Fechei a igreja. 4 anos de comemoração. Este é o tema de hoje. Vamos avançar. 27 de dezembro de 2023, Messias Souza de Carvalho. Mais um tema para avançar no conhecimento. Aí está a data aí do tema de hoje. Meus agradecimentos a todos que estão agora no chat e aos demais amigos que estarão assistindo no futuro esta mensagem de hoje. Agora vamos solicitar algo muito importante para os não inscritos no canal. Se inscreva, ative o sininho na opção todas de preferência, a fim de receber notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus contatos, não esqueça do like. Quer fazer parte de um de nossos grupos Plenitude? Fale conosco, o contato está abaixo aí na descrição do vídeo de hoje. Então o tema é esse que está aí na tela. Opa, vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Fechei a igreja. 4 anos de comemoração. Então, esse é o mês da comemoração, né? De 4 anos que nós fechamos a igreja. Isso pode parecer assim um pouco estranho para muitas pessoas, porque não existe igreja. Não existe igreja. Na verdade, isso aí que acontece não é a verdade. É enganação. Então, nós fechamos a igreja. É por isso que nós estamos comemorando e com um sorriso nos rostos, né? No meu caso aqui, eu estou comemorando, esse é o mês dos 4 anos, tá bom? E vamos explicar por quê. Então vamos deixar aqui na tela aqui, enquanto nós vamos continuar a nossa fala. Então agradecemos a todos que estão aí. Boas festas, né? Podemos dizer assim. Então, pessoal, vamos começar agora repetindo o que já falamos no tema anterior. Culto de Natal e da virada. Procura-se na Bíblia que qualquer espécie de culto aparente em tabernáculos terrenos em nosso tempo é mentira. Isso é mentira. E era assim que nós, no caso eu, minha esposa, mais alguns, estávamos fazendo, né? É por isso que nós estamos afirmando no tema de hoje. Vamos colocar de novo aqui enquanto a musiquinha toca aí. Fechei a igreja. 4 anos de comemoração, de muita felicidade por termos nos livrado da igreja. Tá bom? Então nós fomos libertos da igreja. Estamos comemorando 4 anos. Aí está o tema na tela aí. Então eu vou explicar aqui agora. Vamos deixar aqui na tela. Eu vou explicar neste momento porque eu estou apresentando esse tema, falando por mim mesmo. Eu estou falando por mim mesmo e não por influência de qualquer outra pessoa. Que foi por minhas próprias conclusões que eu tomei a decisão, na verdade eu, minha esposa e mais alguns, né? Nós tomamos a decisão, essa decisão de fecharmos a igreja, tá? Será que outros têm coragem de fechar a igreja ou vão continuar com a igreja? Né? Então nós tomamos essa decisão de fecharmos a igreja. O nosso intuito não era esse, a gente tinha boa intenção, nós tínhamos boas intenções com a igreja, mas essa igreja, ela não é verdade, é mentira, tá bom? Porque em janeiro de 2019, já tendo conhecido com maior propriedade as escrituras reveladas com maior luz no tempo dos apóstolos, eu imaginei que eu poderia levar tal conhecimento para outras pessoas. Mas sem perceber que o corpo de Cristo, que hoje chamam de igreja, já havia cumprido o propósito no primeiro século, acreditávamos que poderíamos reproduzir, ainda em nosso tempo, aquela congregação. Para isso, nós, no caso eu, né, resolvemos abrir um ponto de reunião que se chamava, vamos colocar aqui o nome do ponto de reunião.
Igreja em Graça. Então se chamava o ponto de reunião Igreja em Graça, tá bom? Esse era o nome do local onde nós fazíamos a nossa reunião. Igreja em Graça. Aí está na tela, né? E a dita Igreja em Graça se localizava aqui no nosso município aqui de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro, né? Onde haviam dias, né? E horários fixos para as reuniões, ou seja, 2 vezes por semana, eu e minha esposa. E todos os domingos, às 18 horas, no caso, eu e minha esposa, ela está me assistindo aqui agora, eu e minha esposa Patrícia, nós estávamos lá religiosamente. E também todas as quartas-feiras, né? Todas as quartas-feiras do ano de 2019, a mesma coisa. No caso, as quartas-feiras, nós nos reuníamos às 20 horas. Era isso que acontecia. E o que acontecia, minha gente, era que fazíamos uma reunião nos moldes de um culto evangélico, onde havia a oração, aquela oração inicial, que os senhores já sabem, conduzindo a oração junto com as demais pessoas. E depois a leitura inicial da Bíblia. E o início do momento dos cânticos, né? Igualzinho nas igrejas evangélicas, né? Uma verdadeira religião. E quando nós terminávamos o momento dos cânticos, iniciava ali o momento da mensagem final. Como estávamos acostumados, né, no caso, desde o tempo que frequentávamos as denominações evangélicas. Uma espécie de culto, né? Uma espécie de culto visível num templo feito por mãos. Ao terminar a mensagem, geralmente cantávamos uma canção. Era isso que acontecia sempre que nós nos reuníamos. Então, um culto físico, né? Que culto é esse aparente, hein? E concluíamos a reunião, depois que terminávamos ali aquele momento, né? Concluíamos a reunião com a oração final juntamente com as demais pessoas. E isso nós ficamos fazendo durante todo o ano de 2019. Isso significa que seguíamos a liturgia que há no meio evangélico, a mesma liturgia. Porém, em alguns momentos, eu ficava analisando que aquilo que nós estávamos fazendo não era algo sensato, mediante o que já havíamos visto, né? Entendido na leitura contextualizada, tanto das Escrituras, como dos textos do Evangelho. E sem saber que a partir de 2020 iniciaria o período da pandemia, resolvemos entregar aquele salão em janeiro de 2020. Os senhores estão acompanhando as datas? Logo em seguida, o que aconteceu? Os senhores já sabem, né? Logo em seguida que nós resolvemos entregar o salão sem saber o que iria acontecer, logo em seguida começou o quê? Começou a pandemia. De qualquer maneira, nós teríamos que fechar a igreja, não é verdade? As portas da igreja. Muitos fizeram a igreja em casa, né? Mas nós continuamos a nos reunir nos mesmos moldes. Nós fechamos ali as portas, né, daquela igreja e continuamos a nos reunir nos mesmos moldes na varanda de nossa casa, né? Assim mesmo, nos mesmos moldes do sistema religioso evangélico, uma espécie de culto, né, aparente. Mas em certo dia nós estávamos para iniciar aquele modelo de culto quando uma pessoa me ligou e disse que assistiu um vídeo meu no YouTube ou no Facebook. Na época, aquela pessoa me perguntou por que eu dizia que estava pregando a mensagem da plenitude, né? A mensagem da consumação, já consumado, tudo consumado, e ao mesmo tempo fazia orações físicas e que tal oração ela ficava gravada nos vídeos, nos momentos em que eu iniciava cada mensagem. Então essa pessoa fez essa pergunta. Na época, eu respondi que estava na liberdade, né, de fazer aquilo e disse para aquela pessoa que nada me impedia de fazer aquilo que eu estava fazendo, pois estava na liberdade que eu dizia em Cristo, né? Eu dizia que eu estava em Cristo.
Mas antes de desligar o telefone, ele me alertou, tá? Pode ter certeza, Messias, daqui a 2 anos você vai me dar a razão, embora você não queira me ouvir, tá? Logo em seguida, eu agradeci e desliguei. E de lá para cá, nunca mais tive contato com aquela pessoa que me ligou naquele dia, né, da nossa reunião, de uma de nossas reuniões na varanda de nossa casa. Mas o que acontece, minha gente? Em 2021, ao aprofundarmos mais no conhecimento da verdade, cheguei à conclusão de que o que estávamos fazendo, na verdade, era a mesma coisa que qualquer evangélico fazia nas suas reuniões, a mesma liturgia. Por isso, há 4 anos, eu resolvi fechar as portas da igreja. Há 4 anos, nós resolvemos, aqui eu coloquei até na tela aqui, né? Há 4 anos, fechei as portas da igreja, tá? Como diz o tema aí de hoje aí, né? Como diz esse tema, fechei a igreja. 4 anos de comemoração e sorrisos nos rostos. Eu e minha esposa estamos sorridentes, comemorando porque nós fechamos a igreja. Tá bom, gente? Isso é muito engraçado, né? Aí está o tema na tela, fechei a igreja, 4 anos de comemoração, a data está abaixo aí. Então, eu estou comemorando, nós estamos comemorando, eu e minha esposa e mais algumas pessoas, estamos comemorando porque realmente a igreja, ela já não existe, gente. A igreja já não existe porque o que estávamos fazendo nada mais era do que a herança proveniente do catolicismo romano. Essa é a verdade. E que a reforma protestante, né, a reforma protestante do século XVI, herdou o que os senhores já sabem, basta ler na história. Então, minha gente, o que me fez rever meus procedimentos está diante de nossos olhos nesse livro aí que vocês têm aí, chamado Bíblia, tá? Para quem não entendeu, basta procurar entender o que eu estou falando. Se você não entendeu, você vai passar quantos anos sem entender a Bíblia? Que a Bíblia já é um livro comprido e que a Bíblia não estava falando com você que você era o corpo de Cristo, entendeu? É por isso que nós resolvemos fechar a porta dessa dita igreja aí. Então comecei a analisar se nos tempos bíblicos os crentes faziam esse modelo de culto, né? Que os crentes fazem, os católicos também fazem os deles, né? Esse modelo de culto. Porém, cheguei à conclusão, analisando os procedimentos de Cristo diante das pessoas, se costumeiramente Cristo fazia uma liturgia, fazia? Ou uma espécie de levante de clamor com a multidão. Cristo fazia isso? Cristo ali puxando um coro com a oração com as pessoas, né? Levantando um clamor. Onde está escrito isso? Que Paulo fez, que os apóstolos fizeram isso também. Então eu verifiquei que isso não ocorria nem mesmo naquele tempo. Então Cristo, na verdade, lá em seu tempo, ele era um pregador do Evangelho do Reino. Ele estava pregando o Evangelho do Reino. Na realidade, Cristo era um rabino, conhecedor das Escrituras. E nós podemos ver isso inicialmente em Mateus 16, 13 a 17. Mateus 16, 13 a 17. Vamos fazer a leitura aqui deste texto? Chegando Cristo à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Cristo perguntou, né? E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Altíssimo vivo. E ele respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mateus 16, 13 a 17, aí está o texto na tela, para que vocês possam, para que os senhores possam aí anotar, fazer essa anotação. Então aí está o tema na tela, né? Então, minha gente, nos momentos do mestre, tanto com seus discípulos como com a multidão, nos parece que ele somente apresentava
ali o discurso, né, a mensagem não demonstrava qualquer atitude religiosa nesses moldes evangélicos que nós acostumamos fazer, né, por repetição das tradições da religião cristã dos últimos 2000 anos, dos 2000 anos para cá. E mesmo sabendo-se que Cristo, estando debaixo da lei, teria que cumprir e mandar também cumprir os cerimoniais da lei, nos momentos oportunos, eu comecei a verificar nos textos da Bíblia, entendendo que essa liturgia evangélica é um procedimento que nada tem a ver com as reuniões dos tempos apostólicos, tá? Nós já sabemos que tudo isso foi herança do catolicismo, que veio pela reforma protestante, que as pessoas acham que tem que fazer um culto, né? E também o fato de estarmos fazendo reuniões como espécies de cultos era muito estranho para nós que já estávamos pregando a escatologia consumada, uma vez que aquelas reuniões se tratavam de reuniões em nome de Cristo, em nome de Messias, o Filho do Altíssimo, conforme nós podemos ler aqui em Mateus 18, 20. Vamos ler aqui em Mateus 18, 20, olha só. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome... naquele tempo ele já falava 2 ou 3, né? 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, 20. Percebeu? Aí já naquele tempo, né, não existia igreja, essa liturgia, essa coisa que vocês já se acostumaram e que nós nos acostumamos, né? Então o que eles deveriam fazer ali, eles deveriam fazer discípulos e ele estaria com eles até a consumação dos séculos. Mas por que Cristo geralmente colocava os 2 ou 3 discípulos? Onde estivessem eles, ele estaria com eles. Por quê? Por causa da pregação da mensagem do evangelho, né? Do anúncio do evangelho do reino. Não era igreja, tá? Essa igreja que foi inventada aí no 3º século, tá bom? O que eles deveriam fazer ali seria o quê? Discípulos. E ele estaria com eles até quando? Até quando Cristo disse que estaria com eles? Cristo não falou isso conosco. Até quando? Até a consumação dos séculos. Já se cumpriu no 1º século. Não é verdade? A consumação dos séculos, o fim dos tempos, tá? Que já se cumpriu, conforme Mateus, relato de Mateus, capítulo 28, 19, 20. Vamos colocar aqui na tela, Mateus 28, 19, 20. Vamos colocar. Só um instantinho. Vamos passar aqui. Portanto, ide, por quê? 2 ou 3, né? Reunidos para ir e fazer discípulos. Portanto, ide. Cristo não falou para que eles estivessem, onde estivessem 2 ou 3, em relação a um culto, porque ele mesmo condenou aquele culto, né? Aquele culto aparente, né, do velho pacto. Mas era por causa disso aqui, ó. Portanto, ide, 2 ou 3, né? Estarei eu com eles, né? Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Agora vamos prestar atenção, minha gente, nesse texto de Mateus, que aqui está entre colchetes, não é verdade? Olha só, ide, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, olha só, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse aí? Que não fosse o próprio Cristo, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui foi uma inclusão, não é verdade? Olha só, vamos lá, vamos de novo. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês podem ver que na própria Bíblia colocaram assim, do Espírito Santo, né? É isso aí. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias. Mas até quando? Tinha um período a se cumprir, né? Olha só, Cristo não permanece hoje. Estou convosco todos os dias. Até quando, minha gente? Olha só o que está escrito aqui. Até a consumação dos séculos. Naquele tempo, no 1º século. Amém. Lá foi a consumação daqueles séculos da nação de Israel, daquele tempo, entendeu? Mateus 28, 19, 20. Só não entende isso quem não quer. Quem quer manter a religiosidade, a religião. Cristo estaria com eles até a consumação dos séculos. Já acabamos de fazer a leitura aqui. Então vamos deixar o tema na tela aqui enquanto eu vou falar. Tá bom? Agora, abrindo um parênteses aqui, mais uma vez sobre aquela questão, observe os acréscimos, né, que já falamos, entre colchetes, pois na Bíblia israelita, Cristo, conforme a Bíblia israelita, Cristo nunca mandou
fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mandou fazer discípulos, sim, mas não batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquilo ali foi uma inclusão que foi feita na Bíblia, para poder reforçar a ideia da Santíssima Trindade, né? Então, ele nunca mandou fazer discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como se fossem 3 pessoas, conforme nós podemos ver na mesma passagem de Mateus 28, 19 agora, somente o versículo 19, na Bíblia Israelita. Vamos ver na Bíblia Israelita como está escrito aqui, isso aqui. Bíblia Israelita, ó, Mateus 28, 19. Vamos ver como é que está escrito. Vamos ver se tem aquela inclusão ali entre colchetes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ler. Vamos ler. Bíblia Israelita. Vão e façam discípulos entre as pessoas de todas as nações em meu nome. Viu? Em nome dele. Não tem esse negócio de em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque todo o poder não foi dado a Cristo. Não era ele que estava ali, no caso, revelando o Pai. Não era Cristo. Então era em nome dele. Vão e façam discípulo entre as pessoas de todas as nações. Ele falou em meu nome. Ele não falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aí foi inclusão feita pela mãe romana, pela Igreja Católica, pelos padres que traduziram algumas versões da Bíblia. Já estão corrigidas isso aí, mas essa versão aqui, João Ferreira de Almeida aqui, ela está deturpada, a versão que nós acabamos de ler. Mas vocês podem ver que na Bíblia Israelita não tem essa questão, tá bom? É só um parêntese que nós abrimos aqui para que nós possamos entender mais essa questão também dos textos bíblicos, que muitas vezes, muita gente acaba praticando coisas que não têm a ver conosco, devido até mesmo por causa das inclusões, das deturpações que foram feitas nos textos, vamos dizer assim, originais dos textos mais importantes aí que foram encontrados. Agora, pelo texto lido que nós acabamos de ler, nós estamos verificando que os discípulos que iam sendo ali acrescentados, né, estavam formando a congregação, o corpo de Cristo, em nome de Cristo. E eles se reuniam, onde eles se reuniam? Num templo? Né, numa catedral? Não, eles se reuniam nas casas, conforme já falamos em temas anteriores, né? Paulo escrevia cartas para eles nas casas. Algumas pessoas poderiam falar, mas eles estavam no cenáculo lá, logo no início, né? Que Pedro ali estava ali com eles, 120 nos cenáculos. Eles eram judeus, minha gente. Mas Cristo não mandou que eles ficassem num cenáculo. Cristo falou que eles ficassem em Jerusalém. Eles é que resolveram por eles mesmos ficar num cenáculo. E aqueles procedimentos de Pedro naquele tempo, no início ali, na verdade, aqueles procedimentos ficaram fora do que Cristo, do que o Mestre havia ensinado, né? Então, nós já falamos sobre essa questão das reuniões nas casas e não igreja, né? Já falamos em temas anteriores. Na verdade, para fazer a leitura das cartas de Paulo, dos apóstolos, e não para fazer um culto, esse culto evangélico, essa missa católica. Então, aquela era a verdadeira congregação que estava sendo edificada na doutrina dos apóstolos, inicialmente no evangelho da circuncisão. Aí vocês podem ver que Pedro ali, Tiago e João estavam pregando o evangelho para a circuncisão, para os israelitas ainda, porque os gentios ainda não haviam sido alcançados pela mensagem do evangelho, até mesmo porque ainda não poderia, né? No tempo de Cristo, depois quando veio ali a manifestação do Espírito Santo da promessa, né, do próprio Cristo como Espírito Santo da promessa, aí sim, a partir dali, os gentios iriam ouvir a mensagem do evangelho. Até então, inicialmente ali, eles estavam pregando o que nós dizemos como o evangelho da circuncisão. Conforme o relato ali de Atos capítulo 2, versículos 42 a 47, que nós podemos colocar aqui na tela, Atos 2, 42 a 47, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vejam, nós não temos como estar perseverando na doutrina dos apóstolos. Entendeu? Porque a doutrina dos apóstolos era a doutrina dos últimos dias. Eles estavam na esperança da glória, na esperança da vinda, da segunda vinda de Cristo. Nós não. Nós nunca estivemos nessa doutrina dos apóstolos, mas eles estavam perseverando na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Veja, partir do pão, comer e beber, né? E nas orações, porque eles eram judeus, eles estavam acostumados com aquela religiosidade ainda. E nas orações, claro,
As coisas não mudam de uma hora para outra assim. E nas orações aparentes ali, né? Em cada alma havia temor, mas Cristo já havia ensinado a respeito da oração, tá? Mas parece que eles não prestaram muita atenção. Em cada alma havia temor. Agora só um parênteses para abrir aqui. Isso aqui, gente, é um relato de Lucas e não um ensinamento para nós seguirmos. Uma doutrina para o nosso tempo, entendeu? Tá, olha só, agora vamos ler aqui, ó. E em cada alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, não é isso que está escrito? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Por que eles estavam juntos? Porque eles quiseram ficar juntos, né? Isso aqui não é uma doutrina, não é um ensinamento para que você forme uma religião, entendeu? Eles estavam juntos porque eles estavam juntos, eles eram judeus, né? Então ali aquilo ali era a dita igreja primitiva, né? Como a gente fala, igreja primitiva, né? Cristo não mandou fazer aquilo ali, ele falou para ficar em Jerusalém. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder. Ele não falou ficar em Jerusalém, forme uma igreja, forme uma religião, fiquem ali fazendo barulho ali. Cristo não mandou fazer isso, entendeu? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Isso aqui não é doutrina para você, entendeu? Isso é um relato, é uma coisa histórica, um relato do que eles fizeram, mas não uma doutrina para você, entendeu? Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos. Ora, isso aqui não é uma doutrina para você nem para mim. Isso aí foi uma decisão deles. Vendiam as propriedades, fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha a necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Aí alguns vão falar assim, tá vendo? Eles estavam no templo, então nós também temos que estar no templo. Olha, eles eram judeus, minha gente. Isso aqui é o templo de Jerusalém. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Eles eram judeus israelitas, tinha um templo de Jerusalém lá. Não tem nada a ver com igreja. Todos os dias no templo e partindo o pão, já era uma tradição dos judeus mesmo. Em casa. Partindo o pão onde? No templo ou em casa? Em casa, né? Vocês podem ver que hoje em dia tem a dita Santa Ceia aí, ou Eucaristia da Igreja Católica, que eles partem um pão, na verdade picam pão, né? Para poder fazer cerimonial. Isso aqui não era cerimonial. Todos os dias no templo e partindo o pão em casa. Quer dizer, partindo o pão a alimentação, para que eles se alimentassem. E partindo o pão em casa. Comiam, não faziam cerimoniais, comiam juntos com alegria. Era alimentação, gente. Para se alimentar, para encher aqui a barriguinha aqui, tá bom? Comiam junto com alegria e singeleza de coração. Não tem nada a ver com cerimonial. Louvando ao Altíssimo e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Altíssimo. Aí está escrito aqui, olha só, presta atenção aqui, a igreja, acrescentava o Altíssimo à igreja. Aí vocês já imaginam assim, igreja Batista, igreja Assembleia de Deus, você já imagina esse ajuntamento que tem hoje, né? Acrescentava o Altíssimo à igreja, aqueles que se haviam de salvar, né? Atos 2, 42 a 47. Então, minha gente, é importante dizer que o verso 47 na Bíblia israelita não tem a ver, não tem ali na Bíblia israelita, eu coloquei até na tela, a palavra igreja, tá? Não tem a palavra igreja. Aquilo ali, aquela palavra igreja, ela foi acrescentada pela mãe romana, tá? Por quê? Para dar a entender que as pessoas teriam que estar na catedral lá, diante do Papa, entendeu? E também os papas evangélicos a mesma coisa. Acrescentava a igreja significa que você tem que ser membro de uma denominação. Essa é a ideia na tradução. Então é importante dizer que no verso 47, que nós acabamos de ler, na Bíblia israelita, não tem a palavra igreja, mas diz isso aqui, louvando o Eterno e obtendo benevolência perante todo o povo, e a cada dia o Adonai, que na sua Bíblia está escrito Senhor, lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Quer dizer, os que estavam ouvindo o Evangelho, iam entendendo a mensagem, entendeu? Não tem nada a ver com formação de religião, com formação de ditas igrejas como é feito hoje, né? Bíblia israelita, aí acabamos de ler aqui a versão da Bíblia israelita. Então o tema está na tela aí, né? Então muitos dos senhores já sabem o que temos dito, que não há possibilidade de reproduzirmos em nosso tempo a congregação, que vocês chamam de igreja, ou o corpo de Cristo. E já falamos no tema passado que a atitude daqueles discípulos tinha por base tradições dos israelitas, deles mesmos, de orações ali no templo e no partir do pão, não tem nada a ver conosco. Só que para quem não sabe,
a congregação edificada na doutrina dos apóstolos, naquele tempo, foi levada à glória celestial, à glória eterna no último dia, ao serem desfeitas as coisas imperfeitas que haviam durante o período do ministério do Espírito, ou seja, do ministério de Cristo. Então observe que os dons do Espírito, ou seja, os dons de Cristo, estavam prestes a se encerrarem. Entenderam? Seriam aniquilados. E já foram aniquilados os dons de Cristo, os dons do Espírito, como foi previsto por Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, 8 a 10, onde podemos ler, né? 1 Coríntios 13, 8 a 10, olha só o que Paulo disse. Havendo profecias, serão aniquiladas. Foram ou não foram? Já foram. Ninguém profetiza hoje, né? A ciência, o conhecimento já acabou. Havendo profecias, a ciência e o conhecimento sendo revelados. Tá bom? Sendo revelados. Havendo profecias, serão aniquiladas. Já foram. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, conhecimento, né? Evangelho sendo revelado, desaparecerá. Não tem evangelho sendo revelador. Ninguém pode dizer, eu estou agora recebendo uma revelação do evangelho. Não tem. Você vai ler essa Bíblia aí para entender essa ciência, esse conhecimento. Olha só o que está escrito. Havendo ciência, desaparecerá. Desaparecerá. Já desapareceu a ciência, o conhecimento, o evangelho que estava sendo revelado, entendeu? A luz do evangelho já foi dada naquele tempo. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Percebeu? Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte, o que o é em parte, será aniquilado. Já foi. 1 Coríntios 13, 8 a 10, né? Então os senhores estão percebendo que muita gente pega essa ciência e pensa que é a ciência dos homens, né? Pensa que é a tecnologia, que... Paulo não está falando disso, Paulo está falando da ciência, do conhecimento, do evangelho sendo revelado através deles mesmos, entendeu? Era essa ciência que iria desaparecer, esse conhecimento, essa revelação, aquela revelação. Então aí está o tema na tela, né, minha gente? Fechei a igreja, 4 anos de comemoração, né? Sorriso nos rostos, né? E como a congregação se desfez lá em 70 DC, aquelas pessoas deveriam ter tido a consciência daquilo, né? Que a congregação se desfez em 70 DC. Né? Eles deveriam ter consciência daquilo, o que não ocorreu. Então permaneceu um remanescente na ignorância depois da parousia. É por isso que viraram a dita igreja aí, né? Os discípulos continuaram agindo como religiosos, se submetendo a mandamentos de homens, se submetendo a ordenanças e passando para o 2º século e também o 3º século, assim, envoltos na religiosidade que os senhores já sabem. Até os nossos dias isso acontece, né? E como já sabemos que a congregação, ou seja, a igreja, conforme se fala hoje, se desfez na vinda de Cristo, como Paulo previu que aquelas coisas imperfeitas, ou seja, os dons e a ciência, né, que era a revelação do evangelho, cessariam e cessaram, assim, qualquer pretensão de reprodução, de reproduzir a congregação ou o corpo de Cristo em nosso tempo, seja lá qual for a associação católica ou evangélica, e até mesmo as que se dizem em graça, estarão somente fomentando a continuidade das religiões que nada tem a ver com as doutrinas dos apóstolos. Entenderam? Então eu repito, nenhum grupo de pessoas conseguirá, em nosso tempo, reproduzir a congregação ou o corpo de Cristo, porque a igreja já se desfez. Uma vez que o ministério do Espírito, ou seja, o ministério de Cristo, o tempo de Cristo, já cessou em sua vinda em 70 DC, entendeu? Por isso, essas pessoas estão dando cabeçadas em nosso tempo, tentando cada uma delas, cada um grupo, aqui ou ali, se dizendo a verdadeira dita igreja. Mas eles não conseguem reproduzir, eles não têm os dons. Os dons já cessaram, aqueles dons, apóstolos, profetas, não tem. Não existe a congregação Corpo de Cristo sem os dons. Se não temos os dons, não somos a congregação, não podemos nos dizer, porque o Eterno, o Altíssimo, pôs aquilo na congregação.
Ora, ele não pôs aquilo em nós, ele pôs na congregação. A congregação eram judeus e gentios no primeiro século. Lá, a igreja, ou melhor, a congregação se situa no primeiro século. Acabou em 70 DC. Hoje, se nós tentarmos reproduzirmos aquilo, nos tornaremos mais uma entre muitas outras religiões que já existem. Entenderam? É por isso que eu fechei as portas da igreja. Fechei a igreja, 4 anos de comemoração, com muita felicidade, porque nos livramos, nos libertamos das algemas da igreja, né? Dessa igreja inventada. Correto? Então essas pessoas estão dando cabeçadas em nosso tempo, e muitos sendo enganados. E isso não vai parar enquanto o povo não se abrir para o conhecimento. Agora, quanto ao texto lido, nós acabamos de ler no texto de Atos que aqueles que se reuniam em nome de Cristo foram sendo acrescentados tanto em Jerusalém como em outras nações, aí depois pela pregação de Paulo, né, de Shaul, e isso é certo porque Paulo escreveu se referindo a eles, tá bom? A eles, não a nós. É importante deixar bem claro isso aqui. Paulo escreveu se referindo a eles, não a nós, em Efésios capítulo 4, 11 a 13. Tá? Como diz aí no texto aí que nós vamos ler agora, olha só o que está escrito. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Paulo está falando com vocês? Está falando comigo? Está falando com essas pessoas que se dizem igreja? Não. Não está, ele está falando com eles lá, porque a igreja se situa lá. Ou seja, a congregação, o corpo de Cristo, se situa lá no primeiro século. E ele mesmo deu uns para apóstolos, é claro que o apostolado já acabou, né? E outros para profetas, naquele tempo. Vamos aprender a contextualizar. Né? Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas. O evangelho já foi pregado naquele tempo. Não tem evangelho sendo pregado hoje. Tem o conhecimento escrito na Bíblia para a gente conhecer. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas. Né? E outros para pastores e doutores. Naquele tempo esses dons já cessaram. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ora, o corpo de Cristo estava lá sendo edificado. Nós não somos o corpo de Cristo sendo edificado hoje aqui. Entendeu? Até que todos cheguemos, olha só, presta atenção, à unidade da fé e ao conhecimento do Filho do Altíssimo. Eles estavam ainda chegando. Ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vamos entender isso, gente? Eles não tinham chegado na estatura completa de Cristo. Nós vamos falar daqui a pouco. Efésios capítulo 4, 11 a 13. Nós não precisamos chegar na estatura completa, a estatura de Cristo, porque Cristo era o único que não estava debaixo da morte adâmica. Eles precisariam chegar nesse nível de Cristo, ou seja, não estarem mais debaixo da morte adâmica, tá? Efésios capítulo 4, 11 a 13, né? Então aquela edificação dita pelos apóstolos era o cumprimento da palavra de Messias, que disse anteriormente em Mateus 16, 18, o seguinte: eu te digo que tu és Kefa, e sobre esta pedra edificarei a minha congregação, e as portas da sepultura não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Quer dizer, eles seriam libertos dessa sepultura, né? Dessa morte adâmica. Essa sepultura aqui não tem nada a ver com sepultura de sepulcro literal, mas era a morte adâmica. As portas, quer dizer, eles seriam libertos da morte adâmica, entenderam? Vamos ler de novo. Eu te digo que tu és Kefa, e sobre esta pedra edificarei a minha congregação, que as pessoas falam igreja, e as portas da sepultura não prevalecerão contra ela. Quer dizer, eles seriam libertos da morte adâmica no último dia, entenderam? Aí sim, aí eles estariam na estatura completa, na estatura do homem perfeito, de Cristo, tá? Então vamos deixar na tela aqui, fechei. A igreja, isso é muito engraçado, né? Muita gente vai me chamar de herege aí, né? Como assim você pode fechar a igreja? Que autoridade que você tem de fechar a igreja? Nós temos sim, autoridade para fechar essa igreja, temos. Bom, claro, é claro que isso aí é uma liberdade religiosa das pessoas, né? Mas você mesmo, a própria dita igreja católica, a própria dita igreja evangélica, pode fechar as portas se quiserem, né? Ninguém pode fechar por eles, assim, se bem que tem alguns países que estão fechando literalmente a dita igreja aí, né? Então eu fechei a igreja, 4 anos de comemoração por isso e muita felicidade. Sabemos que no último dia, toda a palha ela foi queimada, né? Toda a palha era aquela condição anterior, né? Antes da vinda de Cristo, né?
Então aquela palha, ela foi desfeita, nós estamos na perfeição. Toda palha, aquela condição anterior até o ano 70, ela foi queimada. E aquele modelo, aquela congregação, ainda se manifestando necessariamente pelas coisas imperfeitas, elas não poderiam permanecer depois do último dia, correto? Então pare e pense. Pare e pense, amigo. Se não temos aqueles dons ministeriais, aqueles dons sobrenaturais lá, né, que vocês já sabem, e não estamos aguardando o último dia, por que nós vamos nos dizer igreja? Por que nós vamos nos dizer que somos corpo de Cristo em nosso tempo? Como assim? Que corpo de Cristo é esse sem esperança, sem estar esperando a vinda de Cristo? Entendeu? Ah, Messias, você está dizendo que nós não temos esperança? Sim, a nossa esperança aqui é de viver essa vida aqui bem, né? Cuidar da família e ter melhores dias. Isso não tem nada a ver com aquela esperança lá que os discípulos tinham naquele tempo, entendeu? Então, não tem nada a ver, gente. Se aqueles dons já cessaram, se aquelas coisas já cessaram, não existe mais a congregação. Que não existe congregação sem os dons, sem aqueles dons, apostolado, sem apostolado. Não existe congregação, ou seja, igreja, corpo de Cristo, sem a esperança da segunda vinda de Cristo. Porque Cristo já veio. Que igreja, que dita igreja é essa capenga aí, que não tem os dons, que não tem apostolado, que não tem pastores, que não tem doutores? Tem pessoas com títulos, né, que pegaram aqueles livros da Bíblia e eles se dizem pastores, se dizem doutores, se dizem apóstolos e bispos aí no nosso tempo. É tudo mentira. Isso aí permaneceu lá no primeiro século, né? E eles foram enganados exatamente por esses bispos, né? Como já falamos em temas anteriores, tá? Então é por isso que tem essa dita igreja hoje aí. Então nós não podemos nos dizer igreja hoje. Por que você está se dizendo igreja hoje? Mas podemos nos reunir sim, né? Como qualquer pessoa pode se reunir com outro grupo qualquer, independentemente de ler Bíblia ou não. Podemos nos reunir sim, naturalmente, né? Uma vez que no último dia todas aquelas manifestações dos dons ainda presentes entre eles se desfizeram. Tendo cuidado, nós aqui temos que ter o cuidado de observar que a possível continuidade de pessoas se submetendo a ordenanças depois do ano 70 DC, com aparência religiosa, não importa em que devamos dar continuidade a tal erro. Vocês sabem que o erro já aconteceu lá no terceiro século, se evidenciou mais ainda isso aí. Por que você vai dar continuidade a tal erro? Pois assim nós estaríamos ainda criando em nosso tempo, depois de quase 2000 anos, né? Depois aliás, do ano 300, mais especificamente falando, até hoje criando novas religiões. Se você ficar abrindo igreja hoje, eu já fechei a minha, né? Você estará criando novas religiões, como já foi criado no terceiro século para enganar as pessoas. E isso estava acontecendo comigo em 2019, tá? Isso estava acontecendo comigo, mas ó, fechei a igreja, 4 anos de comemoração de felicidade, né? Nós estávamos fazendo isso lá, isso estava acontecendo comigo em 2019, quando pensávamos que nós aqui ainda somos a congregação em Cristo. Muito embora já soubéssemos que não deveríamos fazer nem orações em liturgia ou nos reunir em nome de Cristo, uma vez que aquela manifestação já havia se desfeito no último dia. Agora estamos na perfeição em Cristo, né? Estamos? Não, não estamos, né? Nós não estamos na perfeição em Cristo, porque Cristo foi para que eles chegassem na perfeição, tá? Eles estavam em Cristo porque eles ainda não estavam na perfeição. E nós não precisamos estar em Cristo, porque Cristo já se desfez, ele já deu lugar ao Pai. Nós estamos aqui na perfeição. Em Cristo, eles não estavam na perfeição. Ó, vamos entender isso aqui, gente. Em Cristo eles não tinham chegado na perfeição. Nós estamos na condição da criação, sem a necessidade do mediador, do Espírito Santo, que era Cristo intercedendo por eles. Mas, o seguinte, a questão toda é que algumas pessoas pensam que temos que nos reunir num formato de culto. Esse é o problema, pois essas pessoas acreditam que outros somente conhecerão essas verdades narradas na Bíblia se assim fizermos. Mas isso não procede, minha gente. Porque se fizermos assim, muitos vão acabar mesmo caindo, aliás, nas redes de uma nova religião, de mais uma religião que está sendo inventada por você. Se você quiser se reunir num formato de culto, tá? Estou até entre aspas aqui, de culto, faça isso se achar que está
correto, se achar que está certo. Mas vamos mais uma vez alertar que está fora do que Cristo havia predito sobre o verdadeiro adorador na conversa com a mulher samaritana. Os senhores lembram disso, né? Mas quem sou eu para dizer que você não deva fazer isso, tá? Mas posso falar sim do conhecimento que nos chegou. Isso eu posso. Porque se você acha que está na liberdade de fazer tudo o que já vem fazendo, nós, idem, nós também temos o mesmo direito de falar ao contrário da nossa experiência, do nosso entendimento, entendeu? Aí você vai nos chamar de herege, vai tentar nos impedir de falar? Não, eu não estou tentando impedir de você fazer o que você já vem fazendo esse dito culto aí, ó, em graça, seja católica, evangélica, que for, na dita igreja em graça que ora também, mas eu fechei aqui, ó, a dita igreja em graça, eu fechei, eu tive coragem. 4 anos de comemoração e sorriso nos rostos, né? Eu e minha esposa aqui, principalmente, e mais alguns aqui que estão no grupo Plenitude aqui do Rio de Janeiro, Plenitude Brasil, Plenitude Nordeste, Plenitude Sul, Sudeste, Plenitude Centro-Oeste, Norte, nós já fechamos a igreja. Eu não sei se tem alguns no grupo que ainda dizem que são igreja, mas nós não somos igreja, nós não somos corpo de Cristo. E muito menos igreja, porque a igreja foi inventada pela Igreja Católica, porque igreja significa o quê? Chamados fora, né? Para estar na catedral, ali venerando o Papa, o dito Papa, o rei Papa, né? E hoje os papas que têm evangélicos por aí que os senhores já sabem, né? Então nós temos direito de falar ao contrário de você. Você tem direito de se reunir fazendo culto? Sim, faça. Mas nós temos direito de falar ao contrário também, tá? Você não fala em liberdade religiosa, né? Se bem que nós não estamos pregando uma religião. Somente estamos passando um conhecimento. Agora eu pergunto, será que outras pessoas somente conhecerão essa nossa mensagem se fizermos um formato de culto? Vamos lembrar o que Cristo falou para seus discípulos, né? O que ele falou para seus discípulos? Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês se reunirem num culto? Foi isso que Cristo falou? É claro que não. Mas Cristo disse, já há muito tempo, em João 13,35, o seguinte, João 13,35, olha só, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele estava falando, não está falando de vocês só vão conseguir fazer as pessoas entenderem, conhecerem, se tiver uma reunião com dito culto aí, né? Aí está o texto aqui, né? Eu vou deixar aqui na tela aqui, então vamos ver aqui como é que está aqui o vídeo aqui, né? Fechei a igreja, 4 anos de comemoração, né? Deixa eu dar uma olhada para ver como é que está o vídeo aqui. Aguarda um momentinho, gente. Qual o tempo que está aqui? Vamos ver qual o tempo. Tá de bom tamanho, 48 minutos de vídeo. Nós vamos daqui a pouco terminar, tá? Então, minha gente, aí está o tema na tela aqui, né? Então, acabamos de ler. Vamos reler aqui o texto aqui. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35, é isso? Né? Aí está o tema na tela. Algumas pessoas vão até nos chamar de loucos, né? A esposa está só ali, ó, só ouvindo ali. Oi, Patrícia. Está só ali assistindo dali. Ah, ela deu tchauzinho. Ela só não gosta de aparecer aqui na câmera para vocês, né? Então, gente, acabamos de ler esse texto aqui, né? Que eles seriam conhecidos como discípulos de Cristo se eles se amassem uns aos outros, tá? Não é isso? Sendo que nós aqui não somos discípulos de Cristo nem cristãos. Mas isso significa que nós não vamos nos amar uns aos outros? Claro que não, porque isso é um princípio eterno. Independentemente de Cristo ter dito isso, ou os apóstolos, ou está escrito na Bíblia, independente da Bíblia, isso aí é uma coisa que faz parte da razão porque nós existimos aqui na Terra, tá? E por que ficar fazendo uma espécie de culto nessa religiosidade? Por que isso, gente? 2 vezes por semana. Como assim também o faz o sistema religioso? Por que isso? Repito, eu estou falando aqui por mim, tá bom? E não tirando a sua liberdade de fazer, estou deixando bem claro, o que você já vem fazendo. Se você faz culto, faça. É um direito seu, entendeu? Nós não fazemos culto mais, né? Não tem como você fazer culto. Entendeu?
você entende o Criador, você ouve a voz do Criador, essa é a verdadeira adoração. Você não tem que fazer esse culto aparente, aleluia, glória a Deus, aquele negócio todo, e aquelas orações, aquelas coisas, aquelas liturgias, entendeu? Agora, se você acha que você tem que fazer isso, se você se sente bem, faça, mas não foi o que Cristo ensinou, tá bom? É importante deixar bem claro aqui. Relembrando aqui que o que falo hoje diz respeito a mim mesmo, como diz o tema, minha gente. Como diz o tema aqui, fechei a igreja. 4 anos de comemoração. Agora, ó, em dezembro agora. Tá? Nós estamos no mês de dezembro, vai terminar agora o ano de 2023, vai iniciar o ano de 2024. Foi exatamente assim. 2019 para 2020, nós fechamos a igreja. Estamos muito felizes por termos nos libertado das algemas da igreja, tá? Essa igreja perversa, né? Que na verdade nós tentamos fazer a igreja, mas não tem como nós reproduzir. A igreja não, o corpo de Cristo, né? Mas não tem como nós reproduzirmos o corpo de Cristo com as nossas ações de liturgias, de ditos pastores, de bispos, dirigindo um dito culto ali. Não tem como você reproduzir isso. Né? Você não tem apostolado, não tem pastores, não tem doutores. Não adianta você tentar imitar Pedro, achando que aquilo lá era um modelo para você seguir hoje. Eles eram judeus, eles ainda estavam acostumados com assembleias. Não existem essas assembleias, entenderam? Não existem essas assembleias, essas ditas igrejas, porque a igreja, na verdade, essa palavra igreja, ela foi deturpada, foi uma deturpação feita pela mãe romana para dizer assim, ó, chamados fora é que eles saíssem das casas e viessem para o quê? Venerar o Papa, para estar diante do Papa, ali do trono do Papa, entendeu? Então o tema está na tela aqui, fechei a igreja, 4 anos de comemoração, de muita felicidade, né? É isso aí. Vamos deixar o tema na tela aqui enquanto os senhores estão ouvindo aqui. Então, e de respeito, isso aí, tá? Isso aí de respeito ao que eu entendo e os demais que pensam assim também, porque muitas pessoas também estão com esse conhecimento que eu também estou, então por isso que nós fechamos a igreja. Mas eu deixo bem claro o seguinte, quem achar que é absurdo isso que falamos, continue do seu jeito então, continue fazendo o que você está fazendo, até que um dia você chegue ao conhecimento ou não. Ou você poderá passar a vida toda aqui sem conhecer e passar os seus dias aqui na Terra, né, como ser humano, e você continuar ali se dizendo igreja, né, corpo de Cristo, praticando liturgias, pagando dízimo, comendo pão com suco, aí é contigo mesmo, tá? Eu particularmente não quero me tornar novamente algemado, né, algemado por um sistema religioso criado por mim mesmo, tá bom? Que tanto eu como a minha esposa, Patrícia, já estávamos ficando cansados daquela rotina religiosa, como se eu fosse um sacerdote ali. Porém, acredito que aqui em São Gonçalo, no meu município, estado do Rio de Janeiro, me parece que todas as pessoas do grupo querem se reunir. Eventualmente, nós vamos fazer isso aí em 2024, né? Eventualmente, quando nós decidirmos fazê-los como amigos, reuniões sociais, né? Até mesmo para ler a Bíblia, para entender algum texto, mas não tem nada a ver com culto. Nós vamos fazer isso. Mas nada de abrir uma igrejinha, né? Como era antes, como eu fazia. Por isso vamos repetir aqui o tema aqui, ó. Fechei a igreja. 4 anos de Yupi! 4 anos de comemoração por termos fechado a igreja, tá bom? É isso aí, gente. Vamos deixar o tema na tela aqui. Então, gente, essa cultura de igreja, ela está tão impregnada em muitos que temos visto no Facebook grupos ditos em graça afirmando o seguinte: nós somos a igreja. Será que não sabem o que significa? Não sabem que igreja significa chamados fora, como já falamos? Fora das casas? Mas a congregação que se diz igreja hoje, né, era nas casas. E Cristo não disse para sair das casas. O que ele disse foi o que está em Mateus 18, 20. Né? Mateus 18, 20, vamos ler de novo aqui. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.
Não tem nada de papa, de bispo dirigindo culto, nada disso, entendeu? Mateus 18, 20. Mas temos que lembrar que Cristo, vamos deixar o tema na tela, temos que lembrar que Cristo disse que permaneceria com eles somente, repito, somente até o fim dos tempos. Não permanece mais, Cristo não existe mais. Portanto, Cristo não existe mais. Repito, Cristo não existe mais, tá bom? Opa. É isso aí, vamos voltar aqui. Acabei tirando antes do tempo, né? Cristo não existe mais. Vamos voltar aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Porque onde estiverem 2 ou 3, vamos voltar aqui naquilo que eu estava falando antes, né? Vamos voltar aqui, ó. Porque onde estiverem 2 ou 3, reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. É isso aí, vamos deixar aqui na tela, né? Então Cristo permaneceria com eles até o fim dos tempos. E já repetimos, vamos repetir. Cristo não existe mais. Nós vamos explicar aqui, tá? Assim não tem mais como haver o corpo de Cristo, a congregação em Cristo hoje. E tal fala de Cristo, ela não tem a ver também conosco. Ele não disse que onde estivermos 2 ou 3 em nome dele, ele estaria no meio de nós. Ele não disse isso. Mas ele estava falando com seus discípulos. Então observe que a verdadeira congregação era ali em nome de Cristo. Se nos reunirmos em nosso tempo, não é em nome de Cristo, entendeu? Porque Cristo não existe mais. Nem nenhum movimento religioso, mas somente social. Então essa é a questão, tá? Nós podemos nos reunir sim, mas não é em nome de Cristo. Então é o quê? Não é um movimento religioso também, mas é o quê? Uma reunião nossa social, de amigos. Se fôssemos corpo de Cristo, ele não teria vindo em 70 DC. Mas podemos nos reunir aqui, mas nada tem a ver com a verdadeira congregação em Cristo. Assim, o que temos a dizer é que não tente fazer culto, tá bom? Se fizermos assim, será o começo de mais uma religião entre muitas que já existem. Mas podemos nos reunir para confraternização, como se fosse uma festa de aniversário, né? Com amigos sem cunho religioso, sem culto, sem demonstração de culto, de religiosidade. É assim que estaremos livres do jugo religioso. Vamos lembrar que o evento do último dia ocorreu. E os filhos do Altíssimo estão no nível do homem perfeito, como dito em 1 Tessalonicenses 4, 17. Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses 4, 17. Enquanto isso, deixa eu ver qual o tempo, gente. Deixa eu ver qual o tempo, que o celular está virado ao contrário, né? Vamos ver quantos minutos. 58 minutos. Tá de bom tamanho. Vamos ler aqui 1 Tessalonicenses 4, 17. Olha só. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Quer dizer, eles chegariam no nível do homem perfeito. Seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o soberano nos ares, e assim estaremos sempre com o soberano. 1 Tessalonicenses 4, 17, né? É isso aí. Fechei a igreja, 4 anos de comemoração. É isso aí. Então, se a congregação em Cristo permanece hoje, esse evento aí que acabamos de ler, no texto de 1 Tessalonicenses, não ocorreu. Não ocorreu. Porque o arrebatamento foi quando eles deixaram a condição da morte em Adão. Eles foram arrebatados daquela morte adâmica, que era ainda a condição dos discípulos no tempo apostólico. E nós já somos a condição original, nós já somos a condição original da criação, entenderam? Lembrando que Cristo trouxe a nova aliança, estando ele na velha aliança, a fim de conduzir aqueles salvos por graça, judeus e gentios, enxertados, à pátria celestial. Eles precisaram ser levados à pátria celestial, à estatura do varão perfeito, à condição de ausência da morte, à pátria celestial. Tá? E a pátria celestial sempre foi a nossa condição. Nós nunca precisamos ainda chegar à estatura do varão perfeito, porque nós já somos da condição da criação. Somos filhos do Altíssimo vivendo aqui como no plano original, uma vez que estamos na glória futura. Nós nascemos nela, nós não precisamos chegar nela, entendeu? Se isso não for verdade, Cristo não veio e estaremos ainda retidos na morte adâmica, da mesma forma que os discípulos na condição de igreja, ainda esperando a estatura, né, do varão perfeito, que foi a ausência da morte em Adão, que veio depois. Imperfeição que permaneceu ainda durante o ministério do Espírito. Eu sei que algumas pessoas poderão dizer que Paulo dizia que eles estavam perfeitos. Mas por que Paulo falava isso?
Mas a perfeição que Paulo falava era em relação a que eles estavam em Cristo, não debaixo das coisas da lei. Então eles estavam perfeitos, não estavam debaixo da lei, entendeu? Entenderam? Mas Paulo também dizia em 1 Coríntios capítulo 13 que eles ainda estavam nas coisas imperfeitas, não é verdade? Mas por que ele falava isso? Ainda dizendo também em 1 Coríntios capítulo 15 que eles ainda estavam aguardando a transformação, percebeu? Então entendam de que perfeição que a gente está falando. E na carta para Timóteo, ele dizia que eles estavam no corpo abatido ainda. Percebeu? Então a igreja, ela não estava na perfeição. A perfeição que Paulo falava é que eles estavam em Cristo. Em Cristo, em relação à lei, eles estavam perfeitos. Porque eles estavam em Cristo, mas eles ainda não tinham alcançado a estatura do varão perfeito. Eles não estavam na perfeição da condição criacional, da condição do homem na criação. Entendeu? Sem a morte adâmica. Ainda a morte adâmica ainda ela existia, teria que ser aniquilada. Então eles não estavam perfeitos. A perfeição que Paulo estava falando em relação à lei de Moisés, eles estavam em Cristo. Entendam isso, eu espero que todos tenham entendido. Os senhores estão vendo que se nós dissermos igreja em nosso tempo, se nós dissermos que nós somos igreja em nosso tempo, é o mesmo que dizer que não temos a estatura do varão perfeito, que era a condição do homem no jardim do Éden, né? Sem a morte adâmica. Percebeu por que não podemos nos dizer igreja? Porque igreja ainda era coisa imperfeita, entendeu? A perfeição dela era por garantia, somente por isso eles tinham o Espírito Santo da promessa, a saber, Cristo neles como uma garantia da eterna salvação, que foi o retorno para a condição do ser humano na criação, depois, quando Cristo veio e restaurou todas as coisas. Mas o reino do Pai é o de sempre, e que por um tempo foi entregue ao Filho unigênito do Pai até o fim dos tempos, né? Mas aquele reinado de Messias, ele terminou, teve um fim. Ele falou, estarei com vocês até o fim dos tempos. Aquele reinado de Messias terminou na consumação dos séculos, como dito em Mateus 28:2. Mateus 28:2, vamos ler aqui. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não passou disso, Cristo não existe mais. Mateus 28:2. Percebeu? O Filho do Altíssimo ficou reinando até a consumação dos séculos. Ele não permanece. Se permanece, estaremos mentindo quando dizemos que ele entregou o reino ao Pai. Inclusive esses irmãos, né, que se dizem estamos em graça, somos igreja, tá? Então estaremos mentindo quando dizemos que ele entregou o reino ao Altíssimo, tendo o Pai se tornado absolutamente supremo sobre todas as coisas, não tendo mais Cristo reinando com todo o poder. Assim, do ano 70 descer para cá, não há mais a figura do mediador nem da congregação que chamam de igreja hoje. Não estamos sob a tutela de Cristo, porque não há mais aquela manifestação. Embora mencionemos sempre Cristo, é claro, nós sempre vamos mencionar. Portanto, estamos eternamente com o Pai e não sob a autoridade do Filho que reinou até a consumação dos séculos. É importante dizer isso aqui. Não estamos sob a tutela de Cristo como se estivéssemos esperando o dia de Cristo, entendeu? Já ocorreu. E eu pergunto, que escatologia consumada é essa? Que quase todos dizem que estão. Como assim? Nós já estamos convictos, né? Que escatologia consumada é essa? Que eles dizem que eles são ainda congregação, né? E eles dizem, nós pregamos a escatologia consumada, falamos da escatologia consumada, tá? Então, nós já estamos completamente perfeitos, sem a mediação de ninguém, sem Cristo. É fácil entendermos que já é o plano original agora, quando entendemos que Paulo citou também em 1 Coríntios capítulo 15, que tanto os vivos como os que dormiam se encontrariam igualmente transformados. Então não há diferença entre quem participa do corpo humano com os filhos que já não são mais seres humanos, uma vez que a palha, natureza adâmica, já foi queimada na vinda de Cristo, como relato de Mateus 3,12, né? Mateus 3,12. Vamos ler aqui. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro, né? Vamos ler de novo aqui, gente. Espera aí só um instantinho. Ele traz a pá em sua mão e separará o trigo da palha. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha no fogo que jamais se apaga. Mateus 3,12, né? A palha
no tempo da congregação, ainda não havia sido queimada eternamente nos dias de Paulo, ainda não havia. Assim era a igreja, palha ainda não queimada, entendeu? A natureza humana ainda estava em confusão com os filhos, né? Com o trigo, os filhos. Por isso Paulo dizia que eles gemiam, esperando os filhos, que os filhos do Altíssimo se revelassem ali no último dia, como diz o relato de Romanos 8, né? Que vocês poderão ler. A lei já havia sido tirada em favor dos judeus na cruz. Depois todos, como corpo de Cristo, aguardaram-no, né? Vindo na segunda vinda, todos juntos. Então é por esse entendimento que estamos comemorando aqui os 4 anos de fechamento da igreja. Fechei a igreja 4 anos de comemoração, né? É isso aí. É por isso que nós estamos aqui comemorando isso aí, tá? Esperamos que todos tenham assimilado a nossa fala. Para quem não entendeu, deixa aí a sua questão nas perguntas dos comentários, tá bom? Se não se inscreveu ainda, se inscreva ainda, compartilhe e deixe o seu like, tá bom? Então é isso aí que nós temos a dizer hoje sobre essa questão desse tema aí polêmico aí, né? Que muita gente vai falar assim, como assim você pode dizer que você tem esse poder de fechar a igreja? Eu tive poder de fechar a igreja. Então agradecemos aqui a participação de todos. Até o próximo encontro, minha gente. Que será, vamos colocar aqui na tela, domingo 19 horas. Tchau!